Boa noite a todos. É uma grande satisfação, um prazer imenso. Eu sou o Misael Jefferson Nobre, sou presidente da Associação dos Ilhéus Atingidos pelo Parque Nacional de Ilha Grande e da APA Federal. Sou membro da Rede Puxirão do Paraná. Sou membro titular representando os ilhéus no Conselho de Povos Indígenas e Comunidades Nacionais do Paraná. E para a gente é uma satisfação imensa essa oportunidade que nós estamos tendo hoje. Pela primeira vez, nós, da sociedade civil, estamos participando aí de um pleito eleitoral da Defensoria Geral da Pública, né? E agradecer a doutora Camille por nos dar essa oportunidade, para que a gente possa ouvi-la e dizer da importância que nós comunidade, sociedade civil, principalmente os mais carentes, os mais pobres, os mais necessitados, os mais perseguidos, depende muito da Defensoria Pública. E nós precisamos de uma Defensoria Pública que possa sempre estar nos ajudando, sempre possa estar nos defendendo, porque muitas vezes no passado, estamos aí com 10 anos inaugurando aí a Defensoria Pública do Estado do Paraná, e nós sabemos que temos muito que crescer. Nós estamos aí com um grupo de trabalho de pessoas voluntárias, da sociedade civil, se unindo para poder junto reivindicar junto ao governo do Estado para que tenha um orçamento digno à Defensoria Pública, para que possa ampliar a quantidade de pessoas, de defensores públicos, para defender as nossas lutas, que não são poucas. A todo momento nós somos humilhados, nós somos pessoas que ficam à margem da lei. E a Defensoria se tornou uma ferramenta muito importante, assim como Terra de Direito, no Povos, a CAOP. Nós temos que agradecer a todos esses segmentos, essas organizações que se organizaram para ajudar as comunidades e os segmentos que necessitam da Defensoria e do direito da lei, que sempre foi nos negado. Então, fica aqui nosso agradecimento a todos que estão aqui participando. É uma honra, um prazer fazer parte desse grupo e dizer, doutora Camila, que se sinta à vontade de dizer o que a senhora pretende, sendo eleita no cargo de defensora geral, e que a gente sonha e deseja que tenhamos, quem quer que seja eleito, seja uma pessoa que possa olhar para os segmentos com um olhar de ajuda, um olhar que não pode abandonar esses segmentos que necessita da Defensoria Pública. Nosso muito obrigado por nos dar essa oportunidade. E agora eu me apresento? É isso? Isso, Camille, boa noite. Obrigada. Tá. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Camille Vieira da Costa, sou defensora pública aqui no estado do Paraná há um pouco mais de 7 anos. Também já fui defensora pública no estado do Espírito Santo por um período breve, mas conheci um pouco da realidade de lá. Eu sou formada em São Paulo, né, na FMU, fiz mestrado em Direitos Humanos e Democracia aqui na UFPR. O tema da minha dissertação foi a política de creche como na perspectiva do direito das mulheres. Já fui também uma advogada popular, né? Trabalhei com o MTST há muitos anos, assim que me formei, então conheço aí das lutas, né? Trabalhei com o Boulos quando ele ainda era só um dirigente ali daquele movimento que ocupava áreas na região metropolitana de São Paulo. Também trabalhei no Instituto de Terras de São Paulo, né, que tem como uma das funções dar apoio para pequenos agricultores e também faz o reconhecimento de comunidades quilombolas no âmbito estadual. E também já trabalhei na CETESB, que é o órgão ambiental lá de São Paulo, né? Aí agora estou aqui em Curitiba. Acho que, né, em relação à minha pessoa, acho que era isso. Eu também, né, fui coordenadora do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos por mais ou menos um ano, mas também antes mesmo da existência do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria, eu fui coordenadora do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos. Então,
tivemos uma atuação bastante forte com a população em situação de rua, né? Foi o primeiro movimento que teve né, acesso à defensoria e sentou junto com a então defensora pública geral, que era a doutora Josiane. Trabalhamos também com a comunidade LGBT, com o movimento negro. Nós tivemos aí algumas atuações bacanas. Assim que ingressei, era a época da Copa do Mundo, então também nos aproximamos da Terra de Direitos. Então, tenho assim, né, eu não lembrei de cara, assim, do Misael, mas também, né, toquei nesse assunto, também conheço a Rede Puxirão, que é uma importante organização, tive com os faxinalenses, tive também ali no litoral, né, com os pescadores, né, eu conheci também o trabalho que o defensor Weasley desenvolveu, muito importante ali, né, na região de Paranaguá. É isso, pessoal. Muito obrigada, doutora Camille, por ter aceitado esse convite da campanha Mais Defensoria, Mais Direitos. Como o companheiro Misael já colocou, né, nós achamos muito importante esse espaço de trazer as diversas reivindicações da sociedade civil e também ouvir de ambos os candidatos a esse cargo, que propostas têm, né, para os rumos da Defensoria Pública, e agradecemos a possibilidade também dessa escuta, desse diálogo com a sociedade civil. Então, só para também contextualizar como que a gente vai fazer o debate de hoje, nós temos 10 perguntas que foram enviadas previamente, são as mesmas perguntas que nós vamos também ter no debate de amanhã, e eu vou ler essas perguntas, e aí a doutora tem o tempo para a resposta. Agradecemos novamente o seu aceite, né, em estar aqui dialogando conosco nessa noite fria, né, de quinta-feira aqui, e obrigada pela sua participação. E aí a gente vai tentar fazer um controle do tempo, vai dialogando aqui pelo chat, e nós sabemos, nós construímos essas questões coletivamente na campanha Mais Defensoria, Mais Direitos, né, são diversos movimentos e entidades, diversos deles aqui presentes hoje também, e inclusive depois quem estiver assistindo, fazemos sempre o convite para se juntar a nós, e essa campanha conseguir crescer bastante e ficar muito forte. Então, passo para a primeira pergunta de hoje, que inclusive dialoga ali com o que o Misael conversou e falou, né? E a primeira pergunta é: quais são suas propostas de incidência quanto ao orçamento da Defensoria? Em que seria aplicado um possível aumento de recursos financeiros? E aí são 3 minutos para a resposta. Muito obrigada. Pessoal, uma das minhas principais propostas, talvez ela, não sei se ela vai fazer um sentido imediato para todas essas entidades, mas a Defensoria hoje, ela não conta sequer com um sistema informatizado para o trabalho dos defensores, das defensoras. Então, uma das minhas maiores propostas que está relacionada com o orçamento é investimento em ferramentas tecnológicas para que, mesmo com esse número diminuto de defensores e defensoras públicas, para que nós possamos realmente otimizar o nosso trabalho, né? Hoje, temos muitas demandas repetitivas, né? Estou falando aqui de um geral, de pessoas que procuram a defensoria em diferentes demandas, seja família, seja criminal, seja infância, questões muito mais relacionadas com o dia a dia, né, dessas pessoas. São pessoas que não estão organizadas como as entidades aqui, e que também, e que é o grande volume, né, da atuação da Defensoria Pública. Então, uma das questões é investimento nessas ferramentas tecnológicas, e é claro que também, tanto, né, com excedentes de recursos ou não, o nosso compromisso também é a retomada do concurso público. Faz mais de 4 anos que não tem concurso público para defensores e defensoras, então nosso compromisso também é incrementar não só né, mediante a possibilidade de que outros defensores e defensoras ingressem na instituição, mas também
pensando em outras áreas, como psicologia, assistentes sociais, sociólogos também, e outras carreiras de apoio à defensoria pública, porque nós temos percebido também que em locais em que há uma equipe técnica trabalhando em conjunto com o defensor, com a defensora pública, há uma grande diferença e um impacto muito maior para a defensoria pública, né? Quando temos esses profissionais. Então, realmente é investir em tecnologia e estrutura, que não sei se vocês conhecem essa realidade, mas é muito precária, e também a continuidade tanto do concurso para servidores quanto para defensores públicos. Não sei se eu ainda tenho tempo, Deise, mas... E não sei se... eu vou primeiro responder todas essas perguntas, depois vai haver intervenções, imagino. Devido ao tempo, a gente vai fazer esse momento mais de pergunta-resposta mesmo, né? Mas acho que tem diversas perguntas e aí com isso dá para abordar diversos temas. E a próxima pergunta, então, é um pouco no sentido assim, se você acha necessário ter maior participação popular na gestão da defensoria, e se sim, que medidas propõe? E, por exemplo, como se posiciona quanto ao orçamento participativo? Eu acho importantíssimo a defensoria estar mais aberta à população, a que a população possa, sim, ter incidência nos rumos da defensoria pública. Acho que a defensoria pública, o fato da existência de uma ouvidoria externa já nos diferencia muito das outras instituições do sistema de justiça. Na minha carta de propostas, eu já coloco, sim, o orçamento participativo. Eu acho que o orçamento participativo é algo de suma importância, ele precisa ser implementado. Eu acompanho o que vem acontecendo na Defensoria Pública do Ceará, né? A Defensoria Pública do Ceará, inclusive, já ganhou uma menção honrosa no Prêmio Inovário por conta da implementação do orçamento participativo. Eu acho que é uma forma não só da população poder influenciar nos rumos da defensoria, como é uma forma de valorização da defensoria, uma estratégia, até uma estratégia para que possamos conseguir mais orçamento também. Acho que a partir do momento em que nós consigamos organizar diferentes audiências públicas em diferentes localidades, aquela população atingida pode ter uma incidência no próprio poder legislativo municipal, que pode ter uma influência no poder legislativo estadual, e que pode mudar a realidade, né? Inclusive, eu venho fazendo agora uma maratona aí no interior, virtualmente, e eu escuto os pleitos não sei se ainda tenho tempo, né? Os dos defensores e defensoras públicas, né? E eu acho que, às vezes, pode haver um pseudo conflito, né? Porque eu imagino que o interesse maior da população é que a gente tenha uma expansão muito grande, que a gente abra várias sedes, né? Em muitos, mas acontece que os defensores públicos, eles pedem para nós, né? São eles que votam, mas eles pedem, por favor, fortaleça essa sede onde eu estou, porque eu estou aqui sozinho e tem muita demanda, né? Então, eu acho que o orçamento participativo seria um momento em que não só a população poderia vir e contribuir e pensar o que podemos fazer, mas que poderíamos pensar em conjunto com a participação também desses defensores e defensoras que estão nessa localidade, que não conhecem as demandas da sociedade civil, e que a sociedade civil também conheça como é que é a realidade desse defensor e dessa defensora, que estão, assim, numa cidade muito grande, por exemplo, Maringá, que é uma cidade grande, e que só tem 4 defensores, né? E o quanto para eles também é frustrante isso. Então, eu acho que essa decisão, né, vamos fortalecer as sedes existentes ou vamos
ampliar, também pode passar por esse diálogo. Obrigada, Camille. Eu já acho que a próxima pergunta dialoga já bem com isso que você tem trazido, porque a pergunta é quais seriam suas prioridades, né, na expansão ou ampliação da defensoria? Então, você tem 3 minutos para, enfim, também entrar mais no detalhe, se quiser. Eu queria contar para vocês que, assim, né, realmente houve um retrocesso na Defensoria Pública. Nós chegamos a atender 22 comarcas e hoje nós atendemos 18. E realmente o que aconteceu é que localidades de muita vulnerabilidade, como, por exemplo, Paranaguá, Colombo, Araucária, Almirante Tamandaré, Piraquara, Pinhais, bem, a região metropolitana de Curitiba, ela um dia foi atendida, né? E hoje ela não tem mais atendimento. Mas, por outro lado, sem muito planejamento, a gestão da Defensoria Pública abriu sedes em localidades em que o índice de vulnerabilidade não é nem tão alto, por exemplo, em Pato Branco, em Cornélio, União da Vitória. Então, o meu comprometimento é a tentativa de não haver retrocessos, porque também é uma questão delicada, porque eu não sei se vocês sabem que a Defensoria também lida com uma evasão muito grande de defensores e defensoras. Então, nós temos aí pessoas que por diversos motivos fazem da Defensoria um trampolim, então elas buscam carreiras melhores remuneradas, e isso gera uma certa instabilidade, mas o nosso compromisso não só diante da possibilidade que não haja retrocessos, né? Não vamos fechar sedes, vamos fortalecer essas que existem, vamos pensar em medidas para atender esses lugares de alta vulnerabilidade e onde deixamos de atender, como, por exemplo, Paranaguá e toda essa região metropolitana. Eu não sei nem se eu estou entrando na próxima pergunta, Deise, que deixa eu ver que eu tenho aqui também, mas uma das medidas que eu acho que eu vou acabar falando mesmo, é pensar em designações extraordinárias para localidades onde há uma necessidade de uma demanda, pensar também em atendimentos itinerantes, né, como existem em outras defensorias, como caminhões que podem trabalhar pontualmente em alguma localidade. Acho que podemos estabelecer aí parcerias com o próprio TJ e o Ministério Público para que isso possa acontecer, né? Porque a gente tem que contar com o auxílio desses outros órgãos para, eventualmente, conseguir concretizar esse tipo de atendimento. Eu acho que eu falei, né? Deixa eu ver. Eu falei isso, a prioridade na expansão e ampliação. É isso, nos lugares de maior vulnerabilidade e também fortalecer os locais onde já existe, né? Deise. Camille, então, eu acho que exatamente, já conecta um pouco com essa nossa próxima pergunta, que é essa ideia no curto prazo, né? Então, que medidas que você gostaria de tomar para enfrentar essas lacunas de atendimento? Acho que você mencionou algumas aqui, e a gente, né, cita aqui a questão... Mas eu posso aprofundar. Exato, e aqui acho que a gente cita bem isso que o companheiro Misael trouxe, né, por exemplo, dos povos do litoral, mas a gente sabe, enfim, diversas regiões do estado. Obrigada. Eu entendo que, né, tem essa possibilidade também, que depois nós vamos entrar na questão dos núcleos, né? Os núcleos, eles têm uma atribuição para atuar em todo o estado, né? Então, eu acho que demandas, sobretudo coletivas, né, eles podem atuar, mas pensando aqui especificamente na pergunta, né, a curto prazo, como enfrentar? Existem alguns projetos até de defensores, né? Eu vou citar aqui do atendimento itinerante da população em situação de rua. Esse tipo de atendimento é um atendimento que é bem fora do comum, né? Fora do script normal de um defensor, uma defensora pública. E essas iniciativas, elas
muitas vezes dependem de um defensor, uma defensora individualmente. A minha proposta é tentar institucionalizar projetos que possam ir além, né? Além dessas atribuições que nós publicaríamos editais para que defensores e defensoras pudessem optar por realizar e daríamos apoio para atender alguma localidade, para fazer uma força-tarefa, seja para atender, imagine essa demanda aí de Ilhéus, seja para fazer algumas outra situação. Então, assim, a minha proposta é trazer institucionalizar projetos que possam atender essas demandas pontuais, essas localidades que nós não temos defensoria, realização de mutirões, né, não só carcerários, mas da área de família, ou mutirões de uso capião, mutirões de múltiplas temáticas que possam fazer frente a essa ausência de defensor, de defensora na localidade, né, que precisa de atendimento. Obrigada. Até achei interessante, você já entrou um pouco nessa questão que a gente traz, né, de se você, como que você avalia mesmo essa questão, por exemplo, de uma demanda por um atendimento itinerante, mas uma dúvida também, uma pergunta que a campanha elaborou, é que como você avalia também a demanda de regime de plantão de atendimento aos finais de semana, feriados, eu entendo que acho que existe isso para a questão das audiências de custódia, né, no âmbito criminal, mas então como você avalia isso de uma maneira mais geral? Obrigada. Quando eu li a pergunta, até eu ia perguntar se vocês têm realmente conhecimento que hoje já existe, né, regulamentado o plantão, mas é realmente limitada a área da custódia, né, a área criminal, e ele também só funciona, né, no horário ali, um horário limitado, e aos finais de semana. Então, e só funciona em Curitiba. Isso é uma demanda antiga, né, e realmente o fato do excesso de trabalho e o número limitado de defensores e defensoras públicas fez com que isso só pudesse acontecer agora, né, e realmente isso só acontece em demandas criminais. Eu até pelo que eu acompanhei da Defensoria Pública do Ceará, a possibilidade, essa realização desses plantões em outras áreas, né, que também podem ser consideradas urgentes, ela foi construída depois por meio do orçamento participativo, né, porque eu acho que o orçamento é muito além de investimento de recursos, né, ele tem a ver mesmo com a possibilidade de gestão de recursos humanos. Então, né, se essa é uma demanda da sociedade civil, de que esses plantões aconteçam para outras áreas, eu tenho sim, posso me comprometer em estudar e verificar a possibilidade de que possamos ampliar, sim, para outras áreas. Em relação ao atendimento itinerante, como eu mencionei, eu acho que ele pode servir aí como uma espécie de coringa infelizmente, uma forma paliativa de chegar em locais em que nós não podemos. Inclusive, é algo que me incomoda muito como defensora pública na área civil, que eu acho que, mesmo em Curitiba, né, existindo a defensoria pública, nós não chegamos em alguns bairros as pessoas sequer sabem da existência da defensoria, então acho que esse atendimento itinerante, ele é importante até mesmo aqui dentro da cidade, e existe já um procedimento para aquisição de uma van, existe uma emenda parlamentar aqui no estado do Paraná para aquisição de uma van, e eu acho que isso, se não acontecer, eu acho, né, de chegar a esse recurso por meio dessa forma, eu acho que podemos buscar outros meios para conseguir essa van e poder realizar esse tipo de atendimento itinerante. Era isso, se quiser seguir.
Maravilha, boa noite, doutora Camila. Eu seguirei com as questões. Sou o Delton. Não te vejo. Onde que o Delton está? Acho que tem uma setinha. Agora achei você. Eu sou o Delton, né? Sou aqui, faço parte de uma dos grupos, né, das associações que está na campanha Mais Defensoria, Mais Direito. Também sou, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, e também sou professor da Universidade Estadual de Maringá. Né? Agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para estar conversando conosco, respondendo algumas questões e inquietações, né? Com isso também fazendo uma maior socialização das suas ideias e como a senhora pensa todo esse processo aí de efetivação e ampliação de direitos, que é um dos focos da nossa campanha, né? E eu vou continuar, né, com as questões, lembrando sempre que você tem 3 minutos para respondê-las. Seguindo nesse mesmo caminho que a conversa estava se direcionando, né, uma das questões que a campanha gostaria de fazer para a senhora é quais são suas propostas quanto o processo, a atuação e a estruturação dos núcleos especializados. Delton, eu tenho uma preocupação muito grande em relação à questão dos núcleos especializados, e, sobretudo, como se escolhe quem vai estar à frente dos núcleos especializados, como se constrói a atuação. Não sei se vocês sabem, mas o meu mandato de coordenadora foi interrompido. Ou não tinha interesse em levar à frente. Então, o meu compromisso é que não só a sociedade civil possa participar, mas também os defensores e as defensoras públicas possam participar da escolha da seguinte forma: eu pretendo que as pessoas, os defensores e defensoras que tenham interesse possam apresentar um plano de atuação para o Conselho Superior da Defensoria Pública, e formaria-se uma lista tríplice para que eu, como defensora pública geral, pudesse escolher, mas nessa reunião em que haveria aí essa formação da lista tríplice, eu entendo que a sociedade civil também poderia participar, por meio de uma sabatina, aos candidatos a ocuparem essa função. Eu acho que essa forma eu visualizo como a mais democrática, né, e que a gente possa ter pessoas que realmente tenham compromisso com a temática, né? Não é só o núcleo de direitos humanos, nós temos de moradia, de política criminal, mas que a sociedade também possa participar desse momento, e que os diferentes projetos, né, possam também ser analisados, né? Porque hoje não há um plano de atuação, né? Não há um plano da Defensoria Pública e tampouco há um plano específico de cada coordenador. E as demandas são muito grandes, então eu acho importante que coletivamente, né, claro que após também essa escolha, né, de quem está à frente, eu acho que a sociedade civil deve continuar acompanhando a situação e quiçá, eleger em conjunto, já que os recursos são limitados, em conjunto, qual será a prioridade para aqueles 2 anos, né? Não vamos excluir nenhuma possibilidade, mas vamos eleger prioridades para a atuação. Perfeito, doutora Camille. Dando continuidade às nossas discussões, na sua fala se fala muito da importância de se pensar plano de atuação. A Defensoria tem muitas demandas, né? Tanto é que um dos nossos focos da campanha é pensar exatamente na expansão dessa atuação,
né? E pensar na expansão dessa atuação e também pensar em quem está atuando nessas defensorias, né? Diante desse contexto, uma questão que nos fica, e é um contexto que acredito que a próxima eleita terá que lidar, é a questão, nós estamos aí em andamento com a reforma administrativa, né? Então, como lidar com essa reforma administrativa que está aí, né? Ou, trocando miúdos, né? Como enfrentar essa reforma administrativa aí, principalmente quando a gente pensa no quadro de defensores e servidores, né? Já que em uma questão anterior você mencionou também como muitas vezes nós temos cidades como Maringá, que é uma cidade relativamente grande, com um número de servidores pequenos. Lembrando sempre que não só a atuação do quadro que tem, mas também a expansão, né? Como lidar com a expansão, com uma ideia de expansão que precisa de servidores num contexto de reforma administrativa? Delton, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que foram colocadas, porque a reforma administrativa está aí, né? Eu imagino que, por mais mobilizações que existam, ela provavelmente vai se concretizar, não sabemos aí, né, se haverá mudanças, né, no texto, mas o meu compromisso, né, é somar forças com outras entidades nacionais, né, como o CONDEG, a ANADEP, para pelo menos tentar fazer uma redução de danos, né? Acho que com relação aos membros mesmo da Defensoria Pública, a maior demanda, né, e a estratégia é que nós sejamos considerados cargos típicos de Estado, para que possamos ter estabilidade, para que possamos enfrentar os desafios que são colocados para todos os defensores e defensoras de direitos humanos, que muitas vezes tem que demandar contra o Estado, né, que é o maior violador de direitos humanos, e eu imagino que sem estabilidade essa função seria muito difícil de ser enfrentada, né? Porque se há represálias até a quem tem estabilidade, imagina quem não tem. E eu acho que um outro desafio muito grande é que realmente as outras carreiras, né, os outros tipos de servidores que vão ingressar na defensoria, como falei, esses quadros de apoio, como assessores, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, de fato, ter diferentes regimes dentro da defensoria vai ser, eu acho que vai ser bastante difícil, né? Porque esses servidores também ficam à mercê, também precisam de autonomia para exercer a função. E também um outro desafio que eu não tenho uma resposta pronta vai ser realmente lidar com, né, há pessoas que vão ser regimes diferentes na mesma instituição, mas a minha luta e o meu compromisso é realmente com o serviço público, né, um serviço público de qualidade, é uma perspectiva muito, né, não é nova, neoliberal, de um ataque ao serviço público, e a nossa estratégia vai ser realmente com a ajuda, né, desse movimento também, provar a essencialidade da defensoria pública, provar que esse serviço público é importante, é essencial, e lutar pelo serviço público de forma geral. Eu acho que essa realmente é uma resposta muito difícil, né? Porque é uma realidade nunca antes enfrentada, né? Imagina, a defensoria já tem comissionados, né? A atual gestão da defensoria, ela transformou cargos efetivos em cargos comissionados. Recentemente aconteceu isso, foram 40 cargos. E internamente tem pessoas que são favoráveis a isso, né? Eu sou uma defensora do concurso público. É claro que em algumas situações esses comissionados são bastante... eles têm uma vantagem de você poder trocar muito rápido, é uma relação de confiança com o defensor, mas eu defendo o público por meio de concurso. Essa é a nossa principal bandeira, esses servidores, né, que a gente defende uma equipe mínima para cada sede, com um técnico administrativo, um assistente social, um psicólogo,
e esses seriam concursados. São desafios postos aí enormes, né? Mas que terão que ser enfrentados. É sensacional ouvi-la falar sobre isso. Afinal de contas, nós sabemos que isso vai acontecer e vai impactar a atuação da Defensoria. E aí, agora, pensando na atuação da Defensoria propriamente dita, né? Uma das questões que fica para a gente é entender que nós falamos que para as pessoas entenderem a importância da Defensoria, ela precisa entender como ela funciona e qual é a importância desse órgão na vida delas. Diante disso, uma das questões que nos fica é como você avalia, né? Como a senhora avalia a transparência... Pode ser você. Então, vamos lá para você. Como você avalia a transparência da Defensoria em relação à comunidade externa, né? Como se a Defensoria ela é transparente em seus procedimentos com a comunidade externa e, diante do que está, se existem algumas medidas que você pensa em tomar em relação à transparência e essa relação Defensoria-comunidade. Olha, Delton, eu acho que há muito a se aprimorar nesse ponto na Defensoria Pública. Eu acho que a partir do momento que eu como gestora, sabendo que há um índice de vulnerabilidade muito grande em certas regiões, e eu resolvo abrir uma sede da Defensoria num lugar que não atende esses requisitos de priorização, eu acho que aí há, sim, uma violação da transparência. Eu acho que a partir do momento também em que eu fecho uma sede, né, como me trouxeram aí a questão do litoral, né, da rede Puxirão, como eu fecho uma sede de Paranaguá, porque houve uma remoção e todos os defensores saíram, e eu também depois abro em outro lugar, eu acho que falta transparência. Quando as informações, né, como que são tomadas essas decisões, porque hoje em algumas localidades não tem defensoria e outros têm, porque uma vara é atendida e outra não. Eu acho que não há um procedimento, parece que as decisões são tomadas de forma aleatória. Então, uma das minhas propostas é sim, né, além, porque eu acho que o orçamento participativo, ele está relacionado com a transparência, e além disso, esses fluxos internos, eu acho que as informações sobre o trabalho da Defensoria também, elas de pouco e difícil acesso no próprio site da Defensoria, acho que isso também toca na transparência. Essas questões menores mesmo, né, que parecem, né, de como lidar com essas ausências de defensores, mesmo em licenças médicas, mesmo em licenças maternidades, como que se lida com isso sem critérios objetivos. Eu acho que nós temos muito a aprimorar em relação à transparência, criando um regramento que não se mostre uma aplicação aleatória e casuística, uma atuação casuística da administração pública. E nessa mesma direção, doutora Camille, se a gente também está preocupado com a relação da Defensoria com a comunidade externa, né, com os processos de transparência, uma das nossas preocupações também é olhar para dentro da Defensoria, e aí, nesse sentido, a nossa questão fica como você avalia a questão da democracia interna da Defensoria, né? E quais medidas você pretende tomar em relação a essa democracia, se você vê que ela está funcionando de acordo, se pode ser aprimorado, como que você vê essa relação da organização interna, principalmente pensando na questão da democracia? Assim, a Defensoria Pública, né, por previsão constitucional, ela é instrumento do regime democrático, e eu acho que isso deve se aplicar tanto internamente quanto externamente. Eu acho que há muito a se aprimorar em relação a tanto externamente quanto internamente.
eu até quero usar desses minutos, né, para me colocar. Eu, quando me apresentei, não falei da minha situação precária como candidata. Eu acho que, infelizmente, o cenário nacional, né, macro, está se refletindo dentro da defensoria. Há discursos autoritários e antidemocráticos. Há agora uma tentativa clara de me deixar de lado dessa disputa, né, para ocupar esse espaço de gestora da Defensoria Pública por motivos, né, que eu posso desconfiar, mas na última sexta-feira, por exemplo, o Conselho Superior analisou o meu recurso, né, que não homologou a minha candidatura, a minha inscrição, e nós tivemos um empate dentro da Defensoria, né? O Conselho Superior, o voto foi 3, além das manobras para evitar que algumas pessoas votassem, houve um empate, e o voto de qualidade, que é dado pelo Defensor Público Geral, foi contrário ao processo democrático. Então, só existem 2 chapas, mas por decisão do Defensor Público Geral, que poderia ir no sentido de dar maior espaço para as discussões, maior espaço para que pudéssemos discutir propostas para a Defensoria Pública, ele decidiu de forma autoritária que não, que vamos ter só uma chapa. E eu vou ter que buscar agora, né, já estou buscando na Justiça, me manter na disputa. Então, eu acho que sim, que a Defensoria Pública precisa aprimorar esses espaços, não só externamente, com o fortalecimento da ouvidoria externa, com a criação de um orçamento participativo, de conferências, audiências públicas, para que possamos pensar no plano de atuação da Defensoria Pública, quais vão ser as prioridades da Defensoria Pública nos próximos 2 anos. Eu acho que internamente nós estamos nós estamos refletindo o cenário nacional, né? O cenário de discursos antidemocráticos, de supressão de instâncias democráticas, e infelizmente eu espero, né, que eu não gostaria de ter que me socorrer, né, da justiça, mas eu estou numa situação delicada. Eu sou uma defensora dos direitos humanos, eu vejo que a sociedade civil é minha parceira, sempre foi minha parceira. Eu acho que é a sociedade civil que legitima o trabalho da Defensoria Pública, né? Eu não agradeci, eu não elogiei, né, o que é esse movimento, mas esse movimento é um movimento, né, que resgata o Defensoria Já, que aconteceu lá atrás, e esse movimento, para mim, é o que faz sentido, né? E por isso me sinto super à vontade aqui nesse espaço esse espaço que é de luta, nesse espaço que foi desse espaço esse espaço que me impulsionou a me colocar à disposição para um dia chefiar a Defensoria Pública do Estado do Paraná. E eu, né, que estou nesse espaço e que tenho como, né, como norte-isso, estou sendo tolhida, né? Não estão querendo nem me deixar disputar, né? Eu não sou a favorita, né? É obviamente que uma mulher negra que vem, né, não bem nascida e que tem os vínculos com a sociedade civil não é a favorita. Mas nem sendo favorita, eu saí do pleito. Mas acho que, né, já me excedi aí no tempo, então podemos seguir. Já eu comecei a me emocionar um pouco com a pergunta. Tá sem microfone, Delton. Entendemos perfeitamente a sua emoção e a sua fala, e acreditamos sempre que a democracia, o diálogo é fundamental para o fortalecimento de qualquer instituição, né? Dentro desse caminho, em um momento da sua fala, você falava da importância dessa campanha, né, que é Mais Defensoria, Mais Direito, também se referindo à campanha, né, Defensoria Já, né? E aí, a nossa última questão, da questão da noite, ela vai nesse caminho, né, que é
como você avalia, né, como a sua candidatura avalia esses novos ordenamentos jurídicos, né? No caso, especificamente, a gente está pensando na implicação da emenda 80, né, da emenda constitucional 80 de 2014, que prevê que até 2022, né, todas as unidades jurisdicionais, né, até o ano que vem, elas devem ter uma defensoria pública. Como você vê o impacto dessa emenda, né, que é a 80 de 2014, nesse ideário, que é ter defensorias públicas atuantes em todas as unidades brasileiras? É com muita tristeza, né, que a gente percebe que estamos chegando em 2022 e uma emenda constitucional tão comemorada, tão celebrada, ela está tão aquém da sua concretização, né? Eu imagino que são poucos os estados que estão próximos à sua implementação. Eu imagino que só Roraima, talvez Rondônia. O que a minha candidatura pretende se articular tanto nacionalmente, né, com organizações como a ANADEP, como o CONDEG, para fazer alguma incidência em Brasília, mas também, e até com o apoio, né, de vocês, eu já solicito aqui o apoio dessa campanha para que possamos fazer uma incidência regional, né, uma incidência aqui no estado do Paraná, né, levar ao governador os dados sobre a Defensoria Pública, da importância da Defensoria Pública que ela tem no sistema penitenciário e na garantia de diversos direitos. Inclusive, eu acho que uma estratégia importante é mostrar o quanto a defensoria ela significa uma economia, né? Porque o pagamento de profissionais dativos, de advogados dativos, ele se revela muito custoso. A ANADEP é a Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicos. Eles, por ser uma associação nacional, ela tem a possibilidade de ajuizar, por exemplo, uma ação de inconstitucionalidade, né? E o CONDEG é um conglomerado de defensores públicos gerais. Então, é uma organização onde todos os defensores públicos gerais têm assento e discutem, né? É um espaço, é como se fosse um fórum nacional das defensorias públicas. E a ANADEP tem uma atuação importante, e eu acho que, né, avaliando-se aí a conjuntura, poderia ser possível o ajuizamento de uma ação que declarasse uma inconstitucionalidade por omissão, né? Porque o Estado tem sido omisso. Eu acho que é bastante delicado depender do Poder Judiciário, né, para a implementação da Defensoria Pública, né, ficar aí à mercê do Poder Judiciário, mas eu não sei se vocês sabem que, além do movimento Mais Defensoria Já, foi uma ação civil pública que deu origem à Defensoria Pública do Estado do Paraná, né? Então, por mais limitada que seja a atuação do Poder Judiciário, às vezes nós temos que nos socorrer dele, né? Então, eu acho que aqui eu formalizo aí o meu pedido de apoio para que possamos ter uma incidência no âmbito estadual, sem esquecer dessa possibilidade de articulação no âmbito nacional, né? Por meio de uma ação que declare a omissão do Estado. Perfeito, doutora Camille. E aí, para ser republicano, com todos os candidatos que aqui passarão, né, nós terminamos as nossas 10 perguntas, mas eu gostaria de dar aí de 2 a 3 minutos para que você possa fazer as suas considerações finais, né? Desde já, agradecemos imensamente a sua participação, agradecemos imensamente o comprometimento que você teve em responder às nossas questões
e de conversar conosco em um momento que eu sei que todo mundo está extremamente atarefado, trabalhando muitas vezes 2 ou 3 vezes a mais do que estava trabalhando. Nós, da campanha Mais Defensoria, Mais Direitos, somos extremamente gratos e eu abro espaço para que você possa fazer suas considerações finais, e aí, para obedecer esse formato, né, após as considerações finais, eu devolvo a fala para a Deise. Por favor, doutora. Eu agradeço, né, mais uma vez e parabenizo o movimento Mais Defensoria, Mais Direitos. Acho que estava mesmo na hora disso acontecer, né, de resgatar essa luta pela defensoria pública. A minha campanha se compromete, sim, com a maior participação da população nas decisões, nos rumos que a defensoria pública vai tomar, né? Nós, em outras situações, outros cargos ainda que não são de gestão, nós queremos abrir para que os defensores possam participar, para os defensores possam apresentar suas propostas, e queremos que a sociedade civil acompanhe esse processo, por exemplo, o que é a escola da defensoria, como a defensoria pode realizar projetos que possam impactar também na vida da população, como que o nosso centro de atendimento multidisciplinar também pode atingir, né, a população. Então, esses espaços, nós não vamos colocar pessoas que nós vamos escolher, mas pessoas que apresentem projetos, e gostaríamos de contar com a participação da sociedade civil para, né, para avaliar, para construir em conjunto. Esse também é o nosso discurso interno, de construção conjunta com os defensores. A gente tem notado que tanto os defensores quanto os servidores, eles estão desmotivados. Então, a nossa proposta também é recuperar esse encantamento com a causa da defensoria pública, né? Não é uma retórica, é uma coisa que eu realmente acredito que nós precisamos resgatar, esse encantamento com a luta, encantamento com o nosso trabalho. Nós queremos poder comunicar melhor o nosso trabalho. Acho que a Defensoria Pública comunica muito mal o trabalho que ela realiza. Então, isso também é um grande mote aí da nossa campanha, é melhorar essa comunicação, né? A comunicação da Defensoria com a sociedade, a divulgação do nosso trabalho, e contamos com o auxílio da sociedade civil para as próximas lutas, para possibilitar realmente a expansão da Defensoria Pública, para que ela possa atingir a sua potência máxima. E eu agradeço muito por essa oportunidade, gente. Obrigada, doutora Camille. Nós que agradecemos, assim, e essa oportunidade, né, de dialogar, de ouvir as propostas, de trazer essas reivindicações da sociedade civil. Estamos em várias pessoas aqui hoje, e várias pessoas também construindo aí nesse dia a dia da campanha, que foi lançada agora em 19 de maio. E, embora, né, a sociedade civil não vote, mas é muito importante toda essa discussão sobre rumos da defensoria para os próximos 10 anos, né? A campanha é lançada agora nesse marco dos 10 anos, mas sempre pensando aí nos próximos 10 anos, e agradecemos muito a sua participação com a gente hoje. Pedimos desculpa do formato também, a gente está aqui também, todo mundo ensaiando um pouco, né, essas novas possibilidades que esse mundo virtual nos traz, as dificuldades de internet, tudo isso faz parte também. Eu até queria falar uma coisa, mas é uma coisa assim bem um devaneio, assim, né? Quem me dera a gente pudesse, a votação da Defensoria Pública fosse parecida talvez com os moldes da universidade, né? Eu acho que, ainda que, né, que os professores votam, os servidores votam, né, os alunos votam, né? Que quem me dera os defensores pudessem votar, os servidores pudessem votar, os usuários pudessem votar. Eu acho que a gente teria um impacto muito mais positivo se assim fosse. Quem sabe a gente pode vislumbrar isso para um futuro, né? Claro, precisaria alteração na legislação, que seria bastante polêmico também, mas, nossa, isso seria algo bem incrível, né? Poder ter uma participação diferente, né?
nesse processo eleitoral mesmo. Muito obrigada. Já vi até algumas pessoas aqui, ó, reagindo a essa ideia, facialmente aqui, sorrindo ou pensando, né? Acho que é importante trazer essas ideias aí para o debate, sempre muito rico para todos nós. Eu pergunto se o companheiro Misael quer também dar uma despedida aqui, uma boa noite para todo mundo, e agradecer de novo a sua participação. Misael, quer dar uma despedida aqui para nós também? Agradecer também ao Delton, se ele também quiser fazer depois da sequência também uma despedida. Olha, sinceramente, como Ilhéu, um homem aqui do extremo noroeste do Paraná, e eu me sinto muito honrado e lisonjeado fazer parte desse grupo e agradecer você, doutora Camille, por ter nos dado esse momento assim ímpar, porque hoje eu, pelo menos, como sociedade civil, estou participando aí desse pleito da Defensoria Geral e de pelo menos ouvir a sua opinião como candidata e que a gente sabe que a gente precisa, não só eu, do segmento dos Ilhéus, mas de todos os segmentos, de toda a sociedade civil em geral, precisa de uma defensoria parceira, presente, e que isso nós estamos lutando para que isso aconteça. Muito obrigado pelas suas opiniões e suas respostas. Nos deixa, assim, com bastante esperança, assim como a gente vai ouvir o outro candidato da mesma forma, e que, com certeza, precisamos, sim, de uma defensoria democrática, participativa, e que ela seja parceira do segmento, parceira da sociedade civil, que sempre sofreu. Eu agradeço demais e muito obrigado mesmo a todos os nossos companheiros que estão aqui no grupo por esse trabalho fenomenal. Um trabalho que eu me sinto, sinceramente, muito feliz de estar participando desse grupo, dessas pessoas maravilhosas que é uma defensoria para todos. Muito obrigado. Também agradeço, né? Já tinha agradecido, mas volto a agradecer. Eu que tenho aí dedicado boa parte da minha trajetória, do meu dia, na luta por igualdade e acesso à justiça, vejo a defensoria como um espaço não só de atender aquilo que é promulgar direitos, né? Nós precisamos de espaços que garanta direitos. E eu vejo a defensoria como uma dessas instituições que nos ajuda a garantir direito. Então, sendo assim, eu fico muito feliz de fazer parte desse momento, eu fico muito feliz de tê-la fazendo parte desse momento, né, e de saber que, com esse debate, nós também estamos colaborando para a construção e a consolidação da trajetória daqueles que aqui passarão. Muito obrigado, doutora Camille, muito obrigado a todos e todas que aqui estão. Eu tenho só mais uma coisa que eu esqueci. A minha campanha está nas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar. Renova a Defensoria. Está no Instagram. Né? Logo a gente vai ter que parar de publicar, mas lá vocês podem conhecer um pouquinho da minha história, conhecer os outros, quem faz parte da chapa, tem vários apoiadores e também dá para acessar as propostas. Tá? Então, Renova a Defensoria. Então, obrigada, doutora Camille. A gente, então, encerra por hoje e aproveitando esse momento de redes sociais, também lembrar das nossas redes sociais da campanha, Mais Defensoria, Mais Direitos, e desejar uma boa noite a todas e todos.